estimado Padre Renato, pároco desta paróquia São José, Padre Sandro, vigário paroquial, queridos padres, diáconos, religiosos, operadores dos meios de comunicação, temos presença daqueles que chegam na sua casa através da Rádio Colmeia, através do YouTube também, o Facebook da Arquidiocese. Queremos assim, nesta palavra, talvez a primeira, que gostaria de transmitir um pouco da sensibilidade, da ternura, do silêncio de São José. E por isso eu já vou adiantando, Diácono Giandré, depois você vai ter que dizer 2, 3 palavras. O que é viver o medo da solidão? Pela experiência que você passou e graças a Deus, agora diaconando, conseguiu superar. Eu também quero 1, 2 palavras do Padre Eduardo, porque ele passou, como outros também, foi fazer o teste para ver se tinha, como que é a expectativa, a ansiedade, e ao mesmo tempo depois dizer, puxa vida, deu negativo. Mas eu também quero que diga umas palavras o Padre Donizete, porque ele está substituindo, celebrando algumas missas na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde o nosso querido Padre Sérgio está em estado grave por causa do coronavírus. O que é celebrar numa igreja vazia, o pároco muito mal, e como é celebrar nessas condições? Dentro desse panorama, nós aqui diante de uma igreja vazia, mas cheia. Aqueles que nos acompanham através do YouTube, talvez, ou depois vai ficar também gravado da Arquidiocese, quem sabe algumas imagens de uma igreja vazia, mas cheia de fotografias, onde nós queremos mostrar rostos que não são anônimos, rostos que não são números, mas rostos de pessoas concretas, pessoas que têm sentimento, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm esperança. Isso nós encontramos aqui hoje. É dentro desse cenário, Papa Francisco, toda a sua sensibilidade, criatividade, o homem que traz aquilo que há 50 anos atrás a igreja devia ter assumido, está trazendo agora. Uma igreja voltada às necessidades do povo, assim como o Concílio Ecumênico Vaticano II nos propõe. Uma igreja de portas abertas, uma igreja arejada, uma igreja que olha para frente e não para trás. Uma igreja que é capaz de enfrentar os seus desafios, porque diz, tudo que traz, tudo que faz sentir, o que o povo sofre, o que o povo sente, as alegrias, as tristezas, as angústias, as esperanças, são as angústias, as tristezas dos discípulos de Jesus. São os nossos sentimentos, são as nossas dores, são as nossas angústias nesse tempo de pandemia. Dentro desse cenário, lembrando São José, o homem, o patrono da igreja, que foi proclamado há 150 anos atrás, e o Papa Francisco não consegue ver a figura de José desligado de uma mãe e de um filho. E olha que mãe, que filho. O filho é Deus, filho de Deus. É o nosso Salvador, Jesus. A mãe, a esposa dele,
é a mãe, filha de Deus, é a mãe do Filho, que concebeu pela obra do Espírito Santo. É nesse cenário que nós queremos iniciar o ano de São José. Portanto, não há necessidade de falar muito de São José agora. Nós temos o ano todo para refletir. Nós queremos refletir muito, fazer nossos momentos de oração, os nossos momentos devocionais. E aqui eu peço que os meios de comunicação, como muito bem a Rádio Colmeia vem fazendo, explorar, aumentar, a intensificar, sensibilizar, através do YouTube também, o Facebook, a TV Evangelizar, que também nós temos uma participação. Usar isso para dizer, nesse distanciamento nós podemos ser próximos da maneira de São José. A maneira de São José é diferente de Maria e de Jesus. Todos os holofotes estão voltados para Jesus e Maria. E José sempre presente, no silêncio, no anonimato. Mas é o homem que entendeu o mistério, porque teve um homem de sonhos. É um homem que tinha que voltar para o Egito, de onde que tinha que sair o povo hebreu para a terra prometida. Ele tinha que voltar para lá, para salvar o filho. Ele volta de lá e continua percebendo as profecias falando do filho, que ele é responsável de cuidar. Mostra que José é o homem dos extremos, das angústias. E até nós poderíamos dizer, que me vem agora, que José, aquele que era o momento mais prazeroso da vida de alguém ressuscitado, ele não esteve presente humanamente, que ele já estava na glória eterna, lá ele recebeu. Então, dentro dessa dinâmica do sempre escondido, mas servindo, sustentando, protegendo, conduzindo, viajando, se admirando, eis que teu pai e tua mãe estávamos preocupados, filho, o que fizeste, já com 12 anos de idade, eles lá junto. Então essas são as angústias de um homem, pai, que se empresta como pai, para ajudar a educar o filho, que é filho de Deus. E aqui estamos nós, alguns padres, quero saudar todos os outros nossos padres, diáconos religiosos, cristãos leigos e leigas que nos acompanham, que nesse momento olhamos também como são as nossas angústias de hoje, aquelas que eram de São José no tempo, e nós hoje. Por isso, o diácono G. André, diga uma palavra. Eu acho que você deve ter muita coisa bonita para dizer, a angústia que você sofreu, juntamente com família, seus familiares, até perdeu parentes, nesse momento trágico, que nós não podemos vacilar. Obrigado, Dom Severino. Na pessoa do Dom Severino, cumprimento a todos, os padres, diáconos, irmãos e irmãs que nos acompanham. São sentimentos muito diferentes, que já tendo passado um ano de pandemia, não tinha tido essa oportunidade, nem de ter perdido um parente, amigos mais próximos e também de não ter ficado doente. O que mais me marca nesse período de convalescência, hoje vão fazer 30 dias, eu entrei em quarentena na quarta-feira de cinzas, inclusive não pude ir ajudar na celebração, porque já estava sob esse risco, é a solidão do momento da doença. E o que mais deixava triste, apesar da família estar perto, era não ter forças para se levantar, ficar muito cansado, e enquanto estava doente, ver os amigos morrer. Essa foi a maior dor. Enquanto eu estava deitado, tentando me recuperar, pedindo a Deus para que desse a recuperação, graças a Deus não fui ao hospital, não precisei ficar internado, mas todas as vezes que conseguia se levantar da cama, que nem para ver rede social a gente tinha vontade, nem assistir televisão,
quando abria tinha uma pessoa que tinha falecido, um amigo, um conhecido, ou uma nova notícia de um irmão, de uma irmã que estava sendo internado, alguém mais pedindo a oração. Infelizmente, da minha família, nós pegamos o Covid em 8 pessoas e uma pessoa, infelizmente, veio a falecer logo na segunda semana. Mas o que nos consolava era que as igrejas, mesmo estando fechadas, como a gente se sentia bem de saber que o povo estava rezando por nós. Porque a gente recebia as mensagens pelo celular, algumas pessoas ligavam, e nas missas transmitidas era um conforto a gente ligar a TV e ver o rosto do padre da nossa paróquia, do diácono da nossa paróquia. A gente ouvir no momento de adoração ao Santíssimo um irmão, uma irmã da nossa paróquia conduzindo o momento de adoração. Então, mesmo estando com a família, isolado em casa, sozinho, sem a comunidade se fez presente. Nós sabemos que o ideal seria a igreja estar cheia e todos nós estarmos participando juntos fisicamente aqui. Mas a presença espiritual da comunidade ultrapassa a presença física. Ultrapassa mesmo. E eu, como pessoa que ficou doente, eu digo e dou esse testemunho a vocês que estão nos acompanhando. Na minha casa, estando longe da minha comunidade, eu sentia a minha comunidade rezando por mim, torcendo, pedindo a Deus pela minha recuperação e por tantos doentes. E hoje, a paróquia em que eu fui batizado chamava-se Paróquia São José, na cidade de Castilho, no estado de São Paulo, e eu não podia deixar de vir hoje aqui, mesmo ainda cansado, para poder agradecer junto com o nosso clero a São José, nesse ano da família. E encerro aqui, hoje de manhã cedo o Padre Júlio mandou uma imagem tão bonita de São José que eu nunca tinha visto, que é São José sentado, e no colo de São José não estava só o menino Jesus, estava Nossa Senhora, e no colo de Nossa Senhora estava o menino Jesus. E São José os protegia com os braços, como se alguém viesse a tirar uma pedra ou tentar machucá-los, e ele protegia a Sagrada Família. E essa imagem hoje então eu deixo para os irmãos, para o Dom Severino, de São José protegendo a nossa igreja nessas dificuldades, tocando o coração de cada irmão, de cada irmã. A gente é tanta incompreensão, a gente quer estar junto, a gente quer rezar, quer estar na comunidade, mas temos que seguir firmes, não com medo mais de nos contaminar, mas com o perigo de contaminar os outros também e gerar mais mortes. Desculpe ser muito longo, mas seria esse testemunho. Queria sim colocar o Padre Eduardo. Muitas pessoas ficam naquela dúvida. Você deve ter atendido tantas pessoas, né? E a sensação de poder dizer, não estou com o vírus, estou isento dele. Qual é a sensação bonita que você gostaria de transmitir? Bom, a motivação de fazer o teste foi porque o nosso vigário paroquial da paróquia, o Padre Sidney, foi infectado pelo vírus e ainda hoje está no hospital lutando, né, para a vida. E embora nós já tínhamos um tempo sem contato, mas a nossa responsabilidade de lidar com as pessoas é muito grande, né? A gente está em contato com as pessoas, atendendo, falando, então não dá para supor que não estamos. É preciso que em momentos desse façamos o teste. E é uma angústia essa espera, né? Demora aí, hoje está um pouco mais rápido, né? Demorou pouco mais de 24 horas, né? Mas é uma angústia e ao mesmo tempo quando chega aquele resultado é uma alegria de saber que a gente está, não está infectado, né? Mas também não estamos imunes a isso, né? Por isso os cuidados ainda devem ser redobrados. E aí retomamos as atividades e lá estamos na paróquia, rezando pelo Padre Sidney e continuando os nossos trabalhos. Obrigado, Padre Eduardo. Então nós queremos concluir também a nossa reflexão com aquilo que é a nossa missão junto ao querido povo de Deus. Nós temos o Padre Alfeu, o Padre Sidney e também o Padre Serginho, que estão internados numa situação bem
bem delicada. Agora a nossa missão é rezar pelo povo, estar junto, transmitir. Padre Donizete, você que está substituindo o Padre Serginho. Quando, final de novembro, o Padre Genivaldo ficou com o Covid e eu fiquei em quarentena com ele, também fiz essa experiência do Padre Eduardo, da espera e do alívio de não ter pego o Covid. Nós vivenciamos a preocupação da comunidade. Eles estavam preocupados, atentos, como nós estávamos ali na casa. E quando soube que o Padre Sérgio tinha sido hospitalizado, procuramos a paróquia para que pudéssemos ver aquilo que poderíamos colaborar, contribuir. E a experiência foi de encontrar uma comunidade de fé e de esperança. Muita fé. Embora, claro, tristes, angustiados, em nenhum momento desanimados, rezando uma novena atrás da outra, nas orações, com criatividade, com desejo, de fato, de confiar a vida do Padre Sérgio, de tantos outros enfermos da comunidade nas mãos de Deus, uma comunidade de esperança, que confia, que tinha firmeza, que tem firmeza e esperança. Confesso que no meu novo, recém-ministério, foi uma experiência muito bonita, de ver como o padre é querido pela comunidade, como a comunidade se preocupa, reza, se dedica por ele também, por tantos outros, das nossas comunidades. Nos domingos, infelizmente, a cada domingo tinha lá uma nova lista de falecidos, de lideranças da comunidade que faleceram também ao longo dessa quaresma. E essa experiência, ainda que de tristeza, lá naquela comunidade, Sagrado Coração de Jesus, tem se manifestado como esperança e como fé. Queridos filhos de Deus, essa é uma cena, essa é uma amostra. Portanto, a nossa pregação, ela vai continuar. Ela tem um ano para nós olharmos e espelharmos em São José e recuperar talvez tanta coisa bonita que perdemos em nossas famílias. É o ano em que a família também vai fazer o seu meia-culpa, vai pedir perdão talvez de algumas questões, algumas fragilidades que elas devem ser superadas. E por isso nós queremos também dizer que no próximo domingo não vou celebrar às 9h30 na catedral, mas já tem a promessa da Rádio Colmeia, vai transmitir às 10 horas, nós vamos celebrar lá junto à paróquia com o povo lá do Sagrado Coração de Jesus, rezar pelo Serginho e também pelos outros padres, todas as pessoas enfermas. Através, a gente vai ver como podemos estar presentes sem a presença do público, mesmo que o prefeito liberou, mas nós, padres, diáconos, achamos melhor, em respeito tantas vítimas, aquilo que nós ouvimos dos depoimentos aqui, de tanta dor, nós temos que ser sensíveis à dor dos outros. Por isso nós vamos continuar com dor, sem celebrar junto ao público as celebrações eucarísticas e reuniões, até quando julgarmos oportuno. Quem vai comandar, como dizia o nosso querido Padre João Caruana, que quem vai comandar isto não é a ciência, não é o governo, não é a igreja, mas é o coronavírus. Enquanto nós tivermos esse inimigo entre nós, nós estamos ameaçados. E por isso vamos pedir a São José que interceda junto a Deus por todos nós, sobretudo aos cientistas, aos governantes, que acelere esta bendita vacina. Sabemos que sem essa nós não vamos superar. E que façamos o máximo, sejamos rígidos, que os governos sejam rígidos, medidas drásticas para nos isolarmos. Não vamos colocar o dinheiro acima de tudo, é a vida. E por isso nós vamos agora
continuar a Santa Missa, colocar o nosso sofrimento, as nossas angústias sobre o altar, porque de lá brota o alimento da esperança da nossa redenção.